Bom, meus amigos, nós estamos nesse mês de novembro falando sobre essa série chamada Verdades num tempo, falando a verdade em tempo de inverdades. Eu não sei quanto a você, mas nós vivemos num mundo de muita mentira. Essa semana eu estava vendo uma propaganda na televisão, eu falei assim, já me contaram muita mentira, porque eu já caí nessas propagandas, aquele hambúrguer assim, sabe? Você vai lá, não era nada disso, trem tudo murcho, tudo vacalhado, entendeu? Já me contaram muita mentira, mas muita mentira. Produto que você vai comprar não é nada daquilo, serviço que eles vão te oferecer não é nada daquilo, fora as novelas. Não vou entrar em detalhe não, fora as novelas, né? Bando de coisa que tem tanta mentira. A gente percebe que se conta tanta mentira, e diz uma frase, que se você contar tanta mentira, a mentira passa a ser verdade. Nós vivemos num tempo assim, num mundo de inverdades, mas o meu compromisso é que a sua vida seja uma vida centrada em Deus, no mundo de inverdades. No primeiro domingo nós falamos justamente sobre isso, a verdade na igreja. A verdade é fundamental na igreja. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Ela é responsável por pregar a verdade e defender a verdade. No outro domingo passado, nós falamos sobre a verdade na família. Muitos problemas de relacionamentos, quando a verdade ela não se encontra dentro de uma casa. Na verdade, nós estamos estudando o livro de Tito. Não sei se você reparou. Tito 1, Tito 2. Hoje nós vamos ver o que Paulo fala em Tito, no capítulo 3. Que Paulo vai se referir à verdade agora no mundo. Vai falar para todos os cristãos agora, na verdade, no mundo. Depois que Paulo falou da verdade na igreja, depois que Paulo falou na verdade na família, ele se volta para o mundo. Ele se volta aqui agora para chamar a minha e a sua atenção, principalmente sobre a nossa conduta no mundo. Porque, como eu tenho falado, a vida cristã se resume em duas coisas muito simples: a sua conduta cristã e a sua doutrina cristã. Sua doutrina que dá base à sua conduta. A gente também não pode esquecer que Paulo, quando escreveu essa carta a Tito, ele está escrevendo numa região, numa cidade, numa ilha, melhor dizendo, em que a propaganda das pessoas é que elas são mentirosas, é que elas gostam muito de dinheiro. Era assim a ilha de Creta. Eles eram conhecidos porque eles eram avarentos, eles eram conhecidos porque eles eram mentirosos, eles eram muito conhecidos porque eles queriam ganhar dinheiro de qualquer jeito. Essa semana eu fiquei muito triste, né? A gente estava vendo um programa de televisão, aí quando passou assim, um cara lá nos Estados Unidos, que faz bolo, e ele foi encomendado para fazer um bolo do Brasil. Adivinha o que ele colocou no bolo para representar a nossa nação? No topo do bolo, uma mulher seminua. O Brasil é conhecido no mundo todo pelo país do carnaval, gente. É triste, eu fiquei triste com isso. Eu falei assim, nossa, esse povo precisa conhecer o meu povo, precisa conhecer minha terra, tem coisas lindas lá, não é só isso não. Esses estigmas assim costumam pegar, e pegou na ilha de Creta. E é triste dizer também, meus irmãos, aí a gente sabe disso, nós vivemos num país que infelizmente o nosso país é conhecido como o país da corrupção. É triste isso, né? É duro. Fizeram uma pesquisa recentemente aí, de 137 países do mundo, não sei se vocês viram, a classificação de países mais corruptos do mundo. Adivinha qual foi a classificação do Brasil? 137. Por incrível que pareça. Ou seja, essas coisas, elas são possíveis. Na ilha de Creta, as pessoas que moravam lá, elas eram conhecidas porque elas eram mentirosas. Agora, a minha preocupação não são com os moradores, a minha preocupação é com a igreja que estava lá. Da mesma forma como nós brasileiros somos influenciados por um país corrupto, nós somos influenciados por pornografia, por prostituição, os crentes da ilha de Creta também. Por isso que Paulo vai pensar aqui agora um aspecto muito importante sobre como é que o cristão e o mundo, como é que é o cristão, na verdade, no mundo. Primeira coisa que Paulo vai falar, está lá em Tito, capítulo 3, versículo 1, ele vai falar da preocupação do cristão com as autoridades. Olha que coisa interessante. Ele começa dizendo aí, leia comigo, por favor. Lembre a todos que se sujeite aos governantes e às autoridades. Paulo traz a lembrança para eles porque eles já sabiam.
Sabia que nós precisamos sempre estar lembrando de algumas coisas? O povo de Israel pecou demais e vacilou com Deus, porque eles se esqueceram muita coisa do que Deus havia falado. Sabe qual que é o meu papel aqui como pastor? É te lembrar algumas coisas. É te lembrar algumas verdades que você esqueceu. Esse que é o meu papel. E Paulo aqui está lembrando agora os cristãos que eles não são só membros de igreja, que eles não são só membros de uma família, que eles são cidadãos de uma cidade, que eles têm responsabilidades para com essa cidade. Eles têm responsabilidades para com o governo e para com as autoridades que Deus instituiu naquele cidade, naquele país. Que o comportamento do cristão deve ser um comportamento transformado naquele país, principalmente diante das autoridades, diante do governo. Eu sei que ninguém gosta de falar sobre isso, não é verdade? Ninguém gosta de pagar imposto, né? A gente fala do governo assim, nossa, não é verdade? Eu não tenho nada contra pagar imposto, é até bíblico, eu não tenho nada. A minha briga é que o imposto seja aplicado onde deveria ser, só isso. Imposto sempre é a forma como tem de tributar mesmo, né? Minha briga é, de fato, se os impostos estão sendo revertidos para onde precisa ser, né? Educação, saúde, por aí fora, né? Então, falar do cristão perante o governo, Paulo está dizendo de forma muito clara aqui para nós, e nos lembrando de que a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, não pode ser confinada nas quatro paredes da igreja, nem nas quatro paredes da sua casa. Mas o comportamento cristão também tem que estar no espaço público. É isso que Paulo está dizendo aqui. O cristão tem responsabilidade para com o Estado. O texto diz aí, o crente deve ser submisso aos governantes. Não é o que está escrito no texto? Se sujeite aos governantes, sejam obedientes, sejam prontos para fazer tudo de que é bom. É isso que Paulo está dizendo, e lembrando aos crentes lá, cuidado com o comportamento de vocês no meio público, cuidado com o comportamento de vocês diante das instituições, diante das autoridades. E Paulo, mais uma vez, vai lembrá-los aqui do comportamento deles, do agir deles no meio de uma sociedade decadente, de uma sociedade imoral. É isso que Paulo está dizendo. Nós sabemos que Paulo fala isso em outros textos também, tanto Paulo quanto Pedro. Só lembrando a sua memória, a Bíblia diz assim: toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade procede de Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. Toda autoridade é ministro de Deus. Sabe para quê? Para o nosso bem. Sabe qual é o papel do governo? É promover o bem da sociedade, é promover a justiça. E quando ele cumpre isso, ele está fazendo debaixo da ordenança de Deus. Por incrível que pareça, Paulo, em outro momento, ele pede para que os crentes intercedam pelo governo. Vou fazer uma pergunta: você tem orado pelo seu país? Você tem na sua oração orado pelo nosso governo? Isso é pedido, gente, nós irmãos da Bíblia para nós. Homens e mulheres investidas de autoridade, eles têm que receber da igreja as suas orações. E Paulo vai dizer por quê? Para que a gente viva uma vida tranquila e mansa. Agora, presta atenção aqui, eu gosto sempre de dizer isso. É evidente que o Estado, o papel dele é promover o bem. E o papel da igreja é ajudar o Estado para ele promover o bem. Esse é o papel da igreja. É lembrar o Estado, o seu papel é promover a justiça e o bem na sociedade. Caso o Estado não faça, a igreja tem que se levantar como voz e dizer: você não está cumprindo o seu papel como Deus mandou. Caso o governo insista, a igreja em um determinado momento, tem que se levantar contra o Estado. Porque ele não está fazendo aquilo que Deus ordenou para ele. Então Paulo, no primeiro momento, pensando no comportamento do crente frente à sociedade, a primeira coisa que ele fala: tome cuidado, hein? Porque o governo foi ordenado por Deus, e vocês devem ser submissos a ele. Vocês têm que se sujeitar a ele. E é isso que Paulo vai lembrá-los aqui agora, da obediência civil do cristão perante o Estado, perante as autoridades que Deus instituiu. O papel do Estado, meus irmãos, é um papel difícil também, porque o papel dele é da espada. É o papel. Um juiz é que julga e põe na cadeia. Tem países que mandam matar. É o papel do Estado. E se o Estado estiver cumprindo conforme Deus ordenou, cabe à igreja alertá-lo. Então Paulo, depois que fala do governo, agora ele se volta para a sociedade. Versículo 2 de Tito 3. Vamos ler comigo?
Olha o que ele fala aí. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Paulo agora esquece o Estado e volta para a sociedade. Ele está pensando no mundo. E a primeira coisa que ele vai falar do crente frente ao mundo é: não calunie ninguém. Ou seja, deixe de ser ofensivos. Ninguém deveria dizer com respeito aos outros aquilo que você não quer ouvir. O cristão deve ter cuidado tanto com as coisas com que ele faz, quanto com as coisas que ele fala. Nós não somos medidos somente por aquilo que nós fazemos, nós somos medidos por aquilo que nós falamos. Paulo está preocupado com isso aqui, diante da sociedade: não calunie ninguém, não calunie o seu chefe, não calunie o seu empregador, que a Bíblia está dizendo aqui para nós. E depois ele acrescenta dizendo assim: sejam pacíficos. Na tradução atualizada está: não sejam altercadores, que é a mesma ideia de pacíficos. Paulo é fantástico, meus irmãos. Paulo está tão conectado à cultura, porque ele sabia que os cidadãos de Creta, eles eram conhecidos, não é porque eles só eram mentirosos, não. Eles eram conhecidos porque eles eram turbulentos, eles eram brigões e eles eram impacientes com toda a autoridade. Era assim os de Creta. Havia um historiador chamado Políbio, um historiador grego, que ele disse o seguinte com respeito aos de Creta: eles estão constantemente em revolta contra um poder estabelecido. Era assim um cidadão de Creta. O povo partia para a briga mesmo. Eram brigões. E o que Paulo está dizendo aqui para nós é muito importante. Ele está dizendo assim para o crente: não seja um crente brigão. Você conhece crente brigão? Eu conheço. Não pode falar nada, que o cara fica nervoso, fica vermelho, parte para cima, gosta de confusão. Paulo está dizendo: não. Vocês, como crentes frente às sociedades, não sejam crentes brigões, não queiram ganhar na base do grito e na base da briga. É o que Paulo está dizendo do comportamento do crente frente à sociedade. Isso me parece estranho, mas Paulo vai na contramão do seu tempo, porque ele sabia que os de Creta eram assim. Meus irmãos, não sei se vocês estão percebendo, quem veio aqui pela terceira vez, ouvindo falar comigo sobre esse assunto, Paulo está chamando o crente, dizendo que ele vai na contramão do seu tempo, da sua sociedade. Ele não é impactado, ele está envolvido ali na sua sociedade, mas ele é um referencial de uma resposta diferente. Os de Creta eram brigões, os crentes não devem ser assim. É o que Paulo está pedindo aqui para nós. Os crentes não devem entrar na pilha desse mundo, não devem entrar nesse contexto maluco. E depois Paulo, logo em seguida, vai acrescentar dizendo que é preciso que nós sejamos mansos e amáveis. Ou seja, o cristão deve ser alguém que deve estar pronto para moderar confusões. Deve estar no meio, deve ser alguém manso. E mais, não pode ser alguém descontrolado emocionalmente. Na época do Gladney já deve ter dirigido esse carro, o Maverick. Você dirigiu o Gladney, não é? Dirigia. Maverick não era para qualquer um que dirigia também, é? A palavra Maverick significa fora de controle. Um crente não pode ser crente Maverick, descontrolado emocionalmente. É o que Paulo está pedindo aqui diante da sociedade. Devem ser pessoas que têm que saber quando se zangar e quando não se zangar. Então, meus irmãos, o que Paulo vai dizer? Que o bem-estar da sociedade, da comunidade, depende sim de que os cristãos que estão nela devam demonstrar a todo mundo que eles são cidadãos do reino de Deus, que eles são crentes, que eles foram chamados, que eles foram escolhidos. É interessante que depois disso, Paulo vai trazer a memória deles, que eles devem se comportar perante a sociedade, dizendo assim para eles assim, não só perante o governo, mas também perante as pessoas, mostrando uma ética cristã. E Paulo aqui vai mostrar a base, por que um cristão é diferente dos demais. Por que um cristão é diferente dos demais? Paulo vai dizer no versículo 5, logo abaixo. Eu coloquei aqui, porque o crente foi salvo. Ele é diferente do mundo porque ele foi salvo. É o que Paulo vai dizer. Todo esse capítulo 3 de Tito,
o núcleo dele é essa palavrinha que está aí. Porque Deus nos salvou. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Tito, lembre aos nossos irmãos em Cristo, que eles sejam pacientes, que eles sejam cidadãos atenciosos, que eles não sejam crentes brigões, porque era assim que vocês viviam, vocês eram antissociais, mas Deus salvou vocês, Deus libertou vocês, Deus resgatou vocês, Deus transformou vocês. A única razão pela qual um crente tem autoridade para falar numa sociedade a qual as pessoas não se importam, estão vivendo de qualquer maneira, só tem um jeito, é se ele foi transformado pelo poder do Evangelho, e ele vive essa realidade na sua própria vida. É o que Paulo está dizendo. Deus chama uma pessoa, Deus salva essa pessoa, e Deus transforma essa pessoa, e põe essa pessoa dentro da sua casa, no seu trabalho e na sociedade, para que ele seja diferente. Meu amigo, não basta dizer para as pessoas que a graça de Deus se manifesta a todas as pessoas. O que nós precisamos ter condições de dizer é que Deus me salvou. Eu tenho que ter condições de dizer isso. E aqui deixa eu falar um negócio para você, querido. Se você ainda não passou uma experiência pessoal de salvação, vai ser muito difícil você ter o direito de dizer para alguém como é que é a ética cristã, se você não teve uma experiência pessoal de salvação. E outra coisa, não adianta dizer que o seu pai é crente, não adianta dizer que sua mãe é uma mulher de oração que entra a noite afora orando por você. A salvação é individual, a salvação é uma experiência pessoal que todo ser humano tem com Deus, e essa experiência ela é demonstrada no mundo, em casa e na família e na igreja. É o que Paulo diz nesses textos aqui para nós. Toda pessoa precisa ter uma experiência pessoal de salvação com Deus. Às vezes, queridos, eu fico preocupado com isso, porque às vezes tem filho de crente que acha que o pai é crente, a mãe é crente, ele também é. Ó, como já dizia o outro, às vezes filho de crente é cretino, ou crentinho, não é crente. A salvação do seu pai e de sua mãe não quer dizer absolutamente nada em relação à sua salvação. É o que Paulo está dizendo aqui. Deus nos salvou, Deus me salvou, uma experiência pessoal que cada um de nós precisamos ter. Às vezes nós esquecemos de lembrar que o cristianismo, ele é uma religião de salvação. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar coisas assim, Jesus dizendo, o Pai me enviou, Jesus dizendo, para que eu pudesse salvar o mundo, Jesus dizendo, o Filho veio buscar e salvar aquele que estava perdido. O cristianismo é uma religião de salvação. E é interessante que Paulo aqui, tratando sobre a comunidade, tratando sobre o mundo, ele vai lembrar os crentes dizendo, sabe por que vocês têm que viver diferentes? É porque vocês foram salvos. Sabe por que o comportamento de vocês tem que ser diferente? É porque vocês foram salvos. Mas preste atenção nisso. Antes de Paulo tratar sobre a salvação em específico, ele vai dizer por que nós fomos salvos. Olha o versículo 3, por favor. Leia comigo o versículo número 3. Por que nós precisamos da salvação? Houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Sabe por que o homem precisa de salvação? É por causa disso aqui. É isso que Paulo está dizendo. Paulo aqui traz um relato que não é muito agradável para as pessoas. É o que ele está dizendo para nós. Paulo está falando aqui para nós, sem exageros, que a vida do homem sem o Evangelho, a vida do homem sem Jesus no centro na sua vida, a vida de um não cristão, é assim que ele vive. Ele vive enganado, enganando, escravizado, escravo de toda sorte de paixão e de prazeres. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, ele olha para si e diz assim, eu era assim, um cara insensato, um cara desobediente, eu era um homem depravado moralmente, me faltava o senso, eu tinha a mente suja, a boca suja, o olho sujo, a mão suja, os pés sujos, é isso que Paulo está dizendo, e é assim que vive o não regenerado, aquele que não nasceu de novo, ele vive assim.
Nós vivíamos enganados, Paulo está dizendo. Nós vivíamos escravizados por todas as espécies de prazeres e de paixões. Presta atenção aqui que o verbo está na voz passiva. Paulo está dizendo, entre outros lados, que é o diabo não só engana as pessoas, mas o diabo cega as pessoas e o diabo escraviza as pessoas. O diabo, na verdade, enlaça as pessoas e faz com que as pessoas possam sentir prazer na sua vida de pecado, na sua vida longe de Deus, na sua vida imoral, na sua vida depravada, na sua vida viciada, na sua vida escravizada, as paixões de todas as formas. É o que Paulo está dizendo, eu era assim. Paulo está dizendo aqui para nós que é assim que vive o não regenerado. Ele vive na maldade, ele vive na inveja, ele vive desejando mal para as outras pessoas, ele fica cobiçando aquilo que não é dele. O que me encanta nesse texto, meus irmãos, é porque Paulo, ele é muito sincero com o seu antigo modo de vida. Sabe, meus irmãos, uma coisa que uma pessoa precisa compreender para entender a salvação, entender o evangelho, ela precisa ser sincera. Ela precisa ser honesta com ela mesma e com Deus. É só isso que ela precisa ser. Ela precisa confessar que ela é escrava de toda sorte de paixões e de mentiras. A salvação só vai chegar na vida de uma pessoa quando ela for honesta com ela mesma, no sentido de perceber que ela está vivendo para si mesma, está vivendo para o seu dinheiro, está vivendo para os seus prazeres, está caminhando cada vez mais longe de Deus, está caminhando cada vez mais no desespero. A coisa que mais me dói, quando eu converso com uma pessoa religiosa, é justamente isso. Porque ela se acha o máximo, Washington. Ela se acha assim o topo do negócio, ela está sentada na sua autojustiça, ela está sentada no seu egoísmo, mas ela não se vê, ou seja, ela não é honesta consigo mesma. Essa semana eu estava dando uma olhadinha, né, no Twitter, e aí caiu um negócio lá, eu cliquei. Talvez vocês não vão conhecer, não passou na televisão, mas eu parei para ler o assunto. Um dos maiores rappers de música, alguns viram, chamado Lil Peep. Lil Peep era o nome do moleque. 21 anos de idade. Modelo, todo tatuado. Você viu, cara? Todo tatuado. Na música dele, ele fazia apologia ao uso da droga. Morreu de overdose de droga. Quando eu li aquilo, eu falei, pelo menos esse cara foi honesto. Porque ele foi honesto com a ideologia dele. Porque a ideologia dele levava ele para o cemitério. O que falta para muita gente é ser honesto com a sua ideologia. Porque se você for honesto com a sua ideologia, meu amigo, se você for um não regenerado, ele vai levar você para o desespero, vai levar você para o caos. Se você parar para pensar como Paulo pensou, que eu sou escravo de toda sorte de paixões e prazeres, o que vai sobrar é só cemitério mesmo. Pelo menos o que sobrou nesse moleque de 21 anos, que ele foi honesto com a sua ideologia. Teve aquele outro cantor também, que é é um cantor irlandês, que ele também fazia apologia, mas ele era budista, e o budismo prega que a vida termina no vazio. Ele foi honesto com o seu pensamento, se suicidou. Sabe o que Paulo me ensina aqui quando eu leio esse texto? É que se o ser humano for honesto consigo mesmo, com a sua caminhada, com seus pensamentos, com seus pecados, ele vai perceber que ele precisa ser salvo. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. É isso que nós precisamos ter a clara consciência aqui para nós. O Evangelho e a cruz de Cristo não tem significado nenhum se a pessoa não percebesse a si mesmo como alguém distante de Deus, escravizado aos seus pecados, escravizado às paixões. A morte de Jesus não tem significado nenhum para pessoas que são justas, para pessoas que são auto-justas, que estão se enganando, como Paulo diz. Jesus não morre para essas pessoas, porque se acham honestas demais. É o que Paulo está dizendo. Ele olhou para si e falou, é assim que eu vivia. Jesus me encontrou na cidade de Damasco e mudou a minha história. Mas a pergunta que Paulo vai responder aqui é outra. Como é que é possível alguém deixar uma situação como essa e ser liberto? É o que Paulo vai responder no texto de número 4, versículo logo abaixo, que eu convido você a ler comigo. Como é que alguém pode trocar toda a sorte de vícios e paixões e prazeres por uma liberdade? Olha o que diz o versículo 4. Quando da parte de Deus, nosso Salvador, vamos ler comigo?
bondade e o amor pelos homens. Isto, que eu dei uma paradinha no texto, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, no nascimento de Jesus, na vida de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, Ele nos salvou. É o que Paulo está dizendo aqui para nós. Ele nos salvou, Ele nos resgatou da antiga escravidão, Ele nos transformou no seu povo santo. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 3, é uma coisa muito clara. Se você olhar de novo o versículo 3 que nós lemos, você vai chegar a uma conclusão: é impossível você salvar-se a si mesmo. É impossível o homem salvar-se a si mesmo, pois o que Paulo diz está muito claro. Ele vive sob o engano, ele vive escravizado. Ninguém, por melhor esforço que faça, por melhor dedicação que faça, consegue fazer isso. É o que Paulo passa aqui. Paulo passa da nossa total depravação humana para um Deus que é o nosso Salvador. Paulo diz assim: antes nós nos odiávamos uns aos outros, mas agora, por causa do amor de Deus em nós, a gente consegue mudar essa história. O que Paulo está dizendo é que quando a graça alcança pessoas assim, Ele transforma essas pessoas, Ele muda essas pessoas, Ele liberta essas pessoas, ela livra essa pessoa. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo, queridos? Que a intenção de salvar não está no nosso coração, está no coração de Deus. Presta atenção no texto. É por causa da bondade de Deus, é por causa do amor de Deus, é por causa da misericórdia de Deus, é por causa da graça de Deus, que Ele interveio em nosso favor, Ele tomou a iniciativa, Ele foi atrás de nós, Ele nos resgatou da nossa situação de desespero. É o que Paulo está dizendo. Eu lembro aqui, os irmãos lembram do presbítero nosso, Enoque. Uma vez o Enoque me deu um livro, o nome do livro chama assim, Os Caçadores de Deus. Eu falei, esse livro está errado. Não somos nós que caçamos a Deus, é Deus quem nos caça. Ninguém está interessado em Deus, gente. O ser humano vive escravizado aos seus prazeres. Mas Paulo disse, a iniciativa da parte de Deus, da sua graça, do seu amor, da sua bondade, que Ele vai em direção ao homem. Nós chamamos isso de graça, queridos. Nós chamamos isso de evangelho. É o amor de Deus que dá origem no coração de Deus, que é a fonte para a nossa salvação. Mas Paulo vai trazer um negócio interessante aqui. Qual que é a base moral pela qual Deus pode pegar homens e mulheres assim, transformá-las, perdoá-las e aceitá-las? Versículo 5, leia comigo, por favor. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou. Não é a nossa justiça, mas foi a misericórdia dEle, a base da nossa salvação. O que mais me irrita na religião é isso, porque a religião diz que a base para Deus salvar o homem é a justiça humana, é a sua moralidade, é a sua bondade, é o seu esforço, são os seus méritos. Paulo está dizendo, não, a base para Deus salvar o homem não tem nada nele, é a misericórdia de Deus, não por justiça, atos de justiça praticados por nós. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, em certa vez, numa determinada parábola, Ele diz naqueles que confiavam em si mesmos, Ele diz assim que o fariseu orava de si para si mesmo, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, jejuo 3 vezes por semana, eu não sou como esses homens roubadores, não sou como esses homens injustos, eu não sou como esses homens adúlteros, eu não sou como esses publicanos, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo das pequenas coisas da vida. E tinha um publicano, que ele orava, mas ele não tinha coragem de levantar a cabeça, abaixava a sua cabeça, e ele orava assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. A Bíblia diz que quem saiu justificado foi esse homem. A base moral para a nossa justificação não está naquilo que fazemos, está na misericórdia de Deus, está na graça de Deus, está no amor de Deus, está na iniciativa de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui para nós.
não são as nossas obras de justiça, não são as nossas caridades, não é a nossa religiosidade, não é o nosso esforço, não é o nosso comportamento moral, não são os nossos atos de justiça, mas é a obra misericordiosa de Jesus naquela cruz. É o que Paulo está dizendo aqui. Ninguém pode se salvar. Um viciado não consegue parar por si só. Quanto mais dá para ele, mais ele quer. Um homem egoísta, quanto mais egoísta tiver oportunidade, mais egoísta ele torna. Um homem avarento, quanto mais avarento mais dinheiro você dá, mais dinheiro ele quer. Se você botar 10 mil na conta dele, vai falar que é pouco. Se botar 100 mil, vai falar que é pouco. Se você botar 1 milhão, vai falar que é pouco. É assim que os homens vivem, queridos. Se não for a graça e o amor de Deus, não tem jeito. As pessoas não podem se salvar. A salvação depende unicamente e completamente da graça de Deus. E é mostrada através da misericórdia, revelada na cruz, através de Jesus, seu Filho. E Paulo vai acrescentar algo fantástico aqui. Porque ele diz que isso é aplicado por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica a obra de Jesus na cruz no coração desses que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus elegeu, que Deus foi gracioso para com ele. Veja o versículo de número, logo abaixo, Paulo vai dizer, nós lemos aí, né? Que diz assim, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou, como é que diz o restante do texto? Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Paulo vai nos mostrar o meio pelo qual a salvação chega ao homem. Paulo aqui não está falando de batismo, esse batismo de você mergulhar, ou de você derramar água na cabeça de alguém, não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo aqui para nós que o Espírito Santo aqui para nós, é o agente, é ele que aplica no coração do homem, desse homem morto nos seus pecados, desse homem escravizado às suas paixões, é ele que aplica a obra de salvação para resgatar o homem. Nós somos renascidos, nós temos um radical início, é o que Paulo está dizendo, nós fomos renovados moralmente e transformados como resultado do nosso novo nascimento. E Paulo diz que foi o Espírito Santo, foi derramado sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o que Paulo diz no versículo 6. Vamos ler aqui comigo, ó. Que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus generosamente derramou o seu Espírito Santo sobre aqueles que creem. Esse Espírito derramado, é Ele quem nos regenera, é Ele quem nos renova, é Ele quem trata de dentro para fora. A salvação não é de fora para dentro, queridos, é de dentro para fora. O Espírito Santo é quem de fato convence o homem, é quem sela o homem. E há um símbolo que diz tudo isso, que é o batismo. O que é o batismo? O batismo é um sinal externo de algo que aconteceu internamente, de uma graça interna. É isso que nós cremos. A salvação, queridos, Paulo vai dizer para nós, não se resume só a essa regeneração, a essa mudança interior, mas Paulo vai dizer aqui que é para a nossa justificação por graça. Olha o versículo 7, por favor. Ele o fez a fim de que justificados por graça. O que Paulo quer dizer aqui com justificação é que Deus nos torna justos através da morte expiatória de Jesus. E Ele nos torna retos através do poder do seu Espírito presente em nós. Eu creio, queridos, eu creio, que quando eu partir dessa, ou Jesus voltar, vai se abrir um livro. E nesse livro, como já dizia lá o Stênio Marstos, né, aquela música bonita dele, né, vai estar registrado um monte de coisa que eu fiz. Mas no final vai estar escrito assim: você foi perdoado. Pelo sangue de Jesus você foi perdoado. Não existe mais condenação para você, Renato, por causa da obra de Jesus na cruz por você. Porque um dia, Renato, você, perdido do jeito que estava, eu te chamei, eu te escolhi. Eu abri seus olhos. Aí eu falei:
Sim. É isso. E através da obra de Jesus, nós fomos justificados. Já não há condenação. O homem pode cometer os piores crimes que ele puder na história, mas por causa da obra de Jesus na cruz, diante de Deus, ele está justificado, legalmente aceito. É o que Paulo vai dizer aqui para nós. A obra de Cristo na justificação, a obra do Espírito na nossa regeneração, elas acontecem na mesma hora e no mesmo instante, quando há o processo de conversão. A pergunta que Paulo vai responder para nós aqui: então, para que Deus salva alguém? Para que Deus elege alguém e salva essa pessoa? Versículo 7, ele vai responder, por favor: para que nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Todos aqueles aos quais Deus justificou, aos quais Deus regenerou, se tornou herdeiros de Deus, herdeiros para a salvação, herdeiros da vida eterna. Nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós podemos agora ser herdeiros e nos alimentarmos dessa expectativa de que um dia nós receberemos a herança que Ele está reservando, que é a vida eterna. É o que Paulo está dizendo. Eu creio, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, não quero entrar nesse detalhe. Eu creio que a vida eterna começa agora, mas tem muito crente que não está vivendo as bênçãos da vida eterna aqui. Mas a vida eterna começa aqui. Jesus é quem diz: quem crê em mim, hoje tem a vida eterna. Não entra em juízo, já passou da morte para a vida. É o que Jesus disse. Jesus disse: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho a quem te enviaste. É um relacionamento de amor com Deus, que a gente começa a viver aqui agora. De uma forma ou de outra, o crente começa a experimentar a vida eterna aqui, para que amanhã ele receba essa herança que Paulo está dizendo aqui para nós. Depois que Paulo fala tudo isso, ele fala a razão por que essas coisas não vão deixar de acontecer. Ele vai dizer qual que é a certeza que nós podemos ter no nosso coração de que isso vai acontecer. Olha o comecinho do versículo 8 logo abaixo. Fiel é esta palavra. Paulo está dizendo: a palavra de Deus não falha, as promessas de Deus não falham. Falei alguma coisa aí que eu não devia? Não, né? Sabe por que nós podemos ter a certeza disso, queridos? Porque a palavra de Deus é fiel, como Paulo está dizendo aqui. Fiel é esta palavra. Mas Paulo não para por aqui, porque ele vai acrescentar algo que eu quero falar com você agora sobre isso, que é muito importante, que Paulo vai dizer aqui para nós. Ele vai dizer aqui para nós, por que Deus fez isso? Porque existem boas obras que os crentes precisam realizar. É por isso que ele salva alguém, é por isso que ele chama alguém, para que ele realize boas obras. Olha o versículo logo abaixo, no versículo 8. Por favor, leia comigo. E quero que você afirme categoricamente essas coisas. Vamos comigo? Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Paulo deseja que Tito fale insistentemente sobre os ingredientes dessa salvação, para que aqueles que creem em Deus, para que aqueles que foram chamados e salvos pela fé, se empenhem na prática de boas obras. Paulo aqui, meus irmãos, ele conectou um profundo conhecimento teológico com a vida do cristão diariamente. Aqueles que confiam em Cristo Jesus, eles devem se dedicar na prática de boas obras. A pergunta é: que tipo de boas obras são essas que Paulo tem em mente aqui? Paulo está dizendo: prática de retidão moral, práticas de santidade, práticas de amor ao próximo. Deus não nos salvou por meio das nossas obras, mas de um lado ou de outro, Deus evidencia, as nossas obras evidenciam a nossa salvação, os nossos frutos evidenciam de fato que nós pertencemos a Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui. E ele está dizendo que essas coisas são úteis e excelentes para os homens. Meus irmãos, as boas obras são fundamentais na vida de um crente. É só por meio de um comportamento cristão exemplar,
que o mundo de Creta poderia conhecer a verdade de Deus. É por isso que Paulo está enfatizando as boas obras, porque a cidade poderia ver nas boas obras dos crentes, aqueles brigões, aqueles mentirosos, aqueles avarentos, poderiam ver através das boas obras dos crentes, que há uma saída para eles, que há uma esperança para eles. É por isso que Deus nos salva. Paulo está trazendo um nítido contraste, queridos, entre os falsos mestres da igreja e entre os crentes em Cristo Jesus, porque os falsos mestres, eles falavam, mas não praticavam. Os crentes não. Paulo está dizendo, aqueles que foram salvos, eles se esmeram nas práticas de boas obras. Sejam os pastores, sejam os presbíteros, eles devem ser modelos de boas obras. Eles devem ser modelos de boas obras na cidade, na igreja e em casa. Paulo fala, meus irmãos, que as boas obras são fundamentais para a vida do crente, porque são as boas obras que adornam o Evangelho, que enfeitam o Evangelho, que recomendam o Evangelho. Boas obras, meus irmãos, tem a ver com sua vida de santidade, tem a ver com sua vida de integridade nos seus negócios, tem a ver com sua vida de amor ao próximo, com a sua vida de obediência à palavra de Deus, com a sua vida de esposa sendo submissa ao seu marido, com o marido amando a sua esposa, tem a ver com o fato dos filhos obedecerem os seus pais, dos pais amarem os seus filhos, tem a ver com o fato de nós evangelizarmos as pessoas, tem a ver com o fato de nós sermos honestos com os nossos negócios. Isso tem a ver com boas obras, é o que Paulo está dizendo. E aí, meus irmãos, eu quero concluir fazendo uma pergunta: como é que nós podemos viver no mundo? Como é que nós podemos viver uma vida de verdade no mundo? Como é que eu e você podemos nos relacionar com as autoridades governamentais desse mundo? Como é que eu e você podemos viver hoje nessa sociedade de forma que agrade a Deus? É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que só tem um jeito aqui para nós. Nós precisamos compreender a salvação em Cristo Jesus, dada por Deus naquela cruz através de Jesus. Nós precisamos entender, queridos, que a salvação, ela tem a ver com a minha vida diante de Deus, tem a ver com o meu reconhecimento do meu estado deplorável diante de Deus, de alguém como imundo, de alguém que necessita da salvação. Eu preciso compreender também que a única saída está na bondade, está no amor, está na graça e na misericórdia de Deus, e não nos meus méritos, mas nos méritos de Cristo. Isso significa dizer que aquele que foi regenerado, daquele que foi renovado, é pelo Espírito Santo. Significa dizer que quando alguém toma essa decisão na vida, quando alguém o chama e ele crê, essa pessoa é batizada em Cristo Jesus, e que no final há uma herança para ele, uma herança de vida eterna. Se você observar, meu amigo, nesse texto, fantástico esse texto, um texto curtinho, mas Paulo foi muito profundo aqui, como sempre, né? Paulo, ele diz aqui que essa obra é feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É o amor do Pai que tem a iniciativa de salvar, é a morte do Filho em quem de graça se entregue, por misericórdia se entrega naquela cruz. É a obra do Espírito Santo, meus irmãos, que por nós, que somos nascidos de novo, que somos regenerados e somos renovados. Paulo vai dizer que Deus fez isso no passado, continua fazendo no presente e no futuro ainda tem uma herança para nós. Por isso, meu amigo, eu quero deixar para você algumas perguntinhas para você. Reavalie as suas posturas, reavalie a sua fala, reavalie o seu comportamento no mundo. O que ela difere do demais? Será que a sua vida e o seu comportamento falam e exalam o bom perfume de Cristo? Será que existe alguma diferença entre você e as pessoas do mundo? Será que existe alguma diferença entre aquilo que você canta e aquilo que você professa das pessoas na qual você trabalha? Será que as pessoas veem um caráter de Cristo em você? Segunda pergunta: se coloque diante de Deus, meu amigo, e peça que Deus sonde o seu coração. Peça que Deus olhe quais são as motivações por baixo das suas motivações, do seu próprio coração. Você faz porque você tem alegria em Deus, ou você faz para receber as bênçãos de Deus? Terceira pergunta: você pode afirmar que você teve uma experiência de salvação, uma experiência pessoal de salvação? Você pode dizer que você realmente entendeu o que é ser salvo? Você pode dizer e confirmar que você entendeu que é alguém justificado pela graça?
Quarta pergunta: você pode dizer que é alguém zeloso de boas obras? Você tem sido uma pessoa zelosa de boas obras? Você tem vivido um caráter santo, transformado? Através das suas obras, Deus tem sido conhecido e glorificado? Ou através de você, daquilo que você faz, daquilo que você fala, é um escândalo para o Evangelho? Quinta pergunta: você pode dizer que você tem sido fiel a Deus, fiel à palavra de Deus? Você, como cristão, você sabe que tem o que fazer e não está fazendo? Eu queria deixar essas perguntas para você, meu irmão, nessa noite. Eu queria que nós orássemos nesse momento. Que você curvasse sua cabeça. Chama a equipe de louvor aqui à frente, por favor. Eu queria que você orasse pela sua vida. Eu queria que Deus pedisse para sondar o seu coração. Para você pedir para Deus sondar o seu coração. Você pedisse para que Deus tivesse misericórdia da sua vida, filho. Misericórdia da sua vida. É triste dizer que nós vivemos num país com tanta gente evangélica. É triste. Eu fico me perguntando se de fato as nossas boas obras fossem tão evidentes, o nosso país seria outro. Oh Deus, eu quero clamar ao Senhor nessa noite, porque se não for a tua graça e a tua misericórdia e o teu favor, Deus, como o ser humano, como o coração do ser humano é duro, como de fato a palavra do Senhor é a verdade, dizendo: Deus, se não for o Senhor, não tem saída não, porque o nosso coração é tão duro para a verdade do Senhor. Os nossos ouvidos estão tão cheios da gente mesmo, nós estamos tão satisfeitos conosco, nós nos bastamos em nós mesmos. Deus, às vezes esquecemos de nos colocar diante do Senhor, às vezes esquecemos que o poder do Senhor é suficiente para salvar todo homem, salvar todo aquele que crê no Senhor Jesus, como Kelly leu aqui também, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, a minha oração é que a igreja de Itabira, Deus, seja uma igreja zelosa de boas obras. Sejam crentes que de fato eles fazem a diferença. Eles de fato incomodam as pessoas, não porque eles são chatos, mas porque eles demonstram um amor pelo outro, porque eles demonstram uma vida de santidade, uma vida de temor ao Senhor acima de tudo. Visite teu povo, Pai, nessa noite. E aqueles que ainda não tiveram experiência pessoal de salvação com o Senhor. Aqueles que já, às vezes, já ouviram isso por tantas vezes. Deus, a minha oração é que não passe dessa noite. Que essa noite coloque diante do Senhor. Abra o coração e fala assim: eu sou como aquele rapper. Eu sou alguém escravizado nas minhas próprias paixões. E clame misericórdia a Deus. Ó Deus, então nos ajude. Obrigado, Pai, pela salvação em Jesus. Obrigado pela obra de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar vocês a colocar de pé. Nós vamos